e sendo eu sozinha, tá? Numa live das 19 às 20, uma lá organizada lá pela ENEP em Belo Horizonte, tá bom? Eu vou ter... Tá, na hora que você quiser sair, você fala, a gente... Tá, já botei até o despertador aqui para 18h55, tá bom? Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa tarde, né? Ainda, porque já está quase de noite. Boa tarde, Fátima Có, presidente do CREA-DF, engenheira civil. De um grande sucesso na gestão dela. Boa tarde, Kátia Lacerda, engenheira civil com doutorado, mestrado, doutorado em transportes, empresária na área naval. Depois ela explica melhor o currículo dela. Boa tarde, Carla Zavaleta, engenheira civil de segurança do trabalho, que trabalha hoje na área de gás natural, e é presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança do Trabalho. Boa tarde, Lília Varela, arquiteta urbanista, era presidente do IAB Rio, presidente mulher, foi presidente da ABEA também, trabalha na área de engenharia pública e é conselheira do CAL, hoje, CAL Rio. Boa tarde, Beth Maia, arquiteta urbanista, que já foi diretora do IBAP-RJ, diretora nacional do IBAP Nacional, é conselheira no Clube de Engenharia e trabalha como profissional liberal a vida toda. Boa tarde, Paola, que é da área de marketing, logística e tudo, do IBEC, que é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, que está apoiando a gente hoje nesse evento. Boa tarde, gente. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. É um momento muito difícil com essa pandemia, mas a gente não podia deixar esse dia passar em branco, porque é uma grande conquista que vem através de séculos, né, já. E a gente está avançando. Mas, então a gente pensou em comemorar fazendo uma live. Quando a gente foi fazer uma lista de mulheres em evidência da área da engenharia e da arquitetura, com cargos, a gente chegou a mais de 25, assim, de imediato. Aí o que a gente fez? A gente vai fazer 5 eventos, de segunda a sexta, só esse bate-papo que a gente vai ter informal, para falar sobre as nossas experiências e frente à pandemia, experiências profissionais, mercado e tal. E aí a gente, para facilidade, a gente segmentou. Então, tem algumas áreas que ao longo da semana vão ser, mas não são específicas, não é engessado, não. É só uma conversa. Então, a gente está feliz de vocês estarem aqui. Eu não estou conseguindo ver quantas pessoas tem no YouTube. Mas a gente vai, quem for apresentando no chat, a gente vai tentando responder na medida do possível, porque 1h30 de live com 6 mulheres é um tempo muito curto, né? Então, vamos lá. Fátima, como é que mudou com a pandemia no CREA-DF e no mercado? Como você enxerga essa mudança de mercado? Olha, Yara, né, eu gostaria assim, de dar um destaque geral, né, não especificamente o CREA-DF, porque eu acho que nós temos que nos fazer mais presente com a nossa engenharia, a nossa arquitetura, né, eu digo arquitetura porque nós estamos aí participantes também, 2 arquitetas, nós estamos falando para a ABEAS, né, que é uma associação que abrange tanto as mulheres engenheiras e arquitetas, e eu acho que nós temos que realmente assim, demonstrar a importância da engenharia nesse processo, né? Eu fiquei muito pensativa. Aqui o CREA-DF nós não paramos, né? Não paramos por quê? Coincidentemente, desde que eu entrei, né? Coincidentemente não, assim, uma questão que eu, ao entrar, eu providenciei, foi a modernização, né? Então, quando a pandemia nos pegou,
já estávamos com quase todos os serviços oportunizados online, né? Alguns ainda estavam pendentes de conseguir, mas eu queria assim, dar um destaque nesse momento sobre a questão realmente da pandemia, o tanto que nós fomos importantes, né, nós, a engenharia, e que ficamos apagados, entre aspas, né? Quer dizer, é muito importante ter tido a participação da medicina, é reconhecível, a gente reconhece a importância, mas o que seria, né, da pandemia, o que aconteceria se não tivesse a engenharia? Meio de comunicação, né? Estaríamos todos totalmente isolados, né? Celular, tudo, né? A parte de segurança de trabalho, a parte hospitalar, engenharia hospitalar, a parte de ar-condicionado, os respiradores, e nada parece que foi enxergado da engenharia, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Aonde que nós temos que realmente mostrar essa importância, quanto somos fundamentais e aproveitar esse momento que realmente eu entendo que é a engenharia que vai ajudar, né? Nós vamos ter outra realidade, né? Já estamos até nos acostumando a ela, e quanto mais tecnologia, mais evolução da engenharia, mais chegaremos a bons resultados e tirar toda a sociedade aí desse caos. Ô, Fátima, eu acho excelente essa abordagem, porque eu acho que a gente tem que começar a defender e a verbalizar junto à sociedade civil que engenharia é vida. Não existe vida sem engenharia. Ninguém come sem engenharia. Você não tem um exame que não envolva engenharia para ser feito. Você pegar um radiologista, por exemplo, ele é mais um técnico e ele tem que entender de equipamento do que propriamente medicina, porque é tudo muito de uso de estatística, né? Que também é da área tecnológica. Quer dizer, eu acho que a gente tem que defender e levar essa bandeira mesmo. Engenharia é vida. E valeu, porque eu acho que é uma reflexão e uma mudança mesmo que a gente vai ter que realizar. Vamos lá, Kátia Lacerda. E aí, como é que está o teu mercado e como é que você enxerga esse momento com a vinda da pandemia? Só dizer uma coisa antes. Obrigada, Carmen Eleonora, pela presença. Obrigada, Kátia Fará, pela presença. Obrigada, Fernando Lima, pela presença. A gente vai vendo e vai tentando falar aqui. E vocês formulem, por favor, perguntas pelo chat que a gente vai ver e vai tentar responder na medida do possível. Tá? Vamos lá, Carmen. Bom, Yara, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, né, com mulheres tão interessantes e tão importantes que me inspiram muito. Eu fico muito feliz com o convite. A engenharia, né, a gente aprende a lidar assim, com as diferenças desde muito cedo, né? A engenharia é um curso voltado, né, para o público masculino, né? Quando eu comecei a engenharia, eu comecei primeiro em engenharia mecânica, aí depois eu mudei para civil, porque era até opressora a quantidade de meninos, e eram realmente coisas assim, mexer em máquinas, que naquela época, naquela ocasião, eu não estava habilitada. E quando foi passando o tempo, eu percebi que a engenharia naval, a engenharia civil, ela trouxe muitas coisas para mim, né? E ao mesmo tempo, eu estava fazendo tecnologia naval, né, na FATEC de Jaú, e depois já emendei com um curso técnico de eletrônica. Então, eu pude, assim, eu digo que o CREA, assim, eu tinha três, eu era técnica eletrônica no CREA, tecnóloga naval e engenheira civil. E aí eu percebia bastante, assim, o quanto o CREA era extremamente importante para a atuação do engenheiro. O CREA, eu acho que ele é um órgão, assim, muito, às vezes, injustiçado, sabe? Tanto pelos engenheiros, às vezes, tanto também como a sociedade, porque eu acho que é um órgão que luta muito, assim, é legal você ter um órgão regulamentador, sabe? É bacana isso, eu defendi isso quando isso ficou ameaçado, e eu brigo com o CREA, mas é para a gente crescer, né? Nesse sentido de unir os tecnólogos, os técnicos, os engenheiros, tem mercado para todo mundo, tirar essa cabeça de... essa coisa da escassez, sabe? A gente tem que trazer abundância para a gente e saber que tem mercado para todo mundo.
e unir os profissionais de tecnologia, né? Então, eu atualmente eu atuo no mercado naval, eu tenho uma certificadora de navios, tive a honra de ser a primeira mulher, né, a ganhar uma delegação de autoridade da Marinha para atuar em nome dela na certificação de navios, o que é uma honra. Eu tive a sorte de ter grandes homens próximo de mim, grandes homens mesmo. Eu tive isso, muita sorte, porque eu sempre... E grandes mulheres, né? Principalmente tem a Suzana, que é amiga da Yara, que, assim, para mim foi um divisor de águas. Quando eu conheci a Suzana, que é uma engenheira maravilhosa, atuou muito tempo na Petrobras, e eu tenho muito respeito a ela e carinho. Então, assim, o mercado naval, ele, apesar de ser um mercado, sim, masculino, eu acho que a própria Marinha entendeu que, às vezes, o que vale mesmo é o quanto você pode contribuir, sabe? Não é quanto você estuda, quanto você ganha, quanto você tem, mas, no fim das contas, tanto para a medicina, quanto para a contabilidade, quanto para a administração, quanto para a engenharia, está na hora de amar esse país, sabe? Está na hora do presidente amar esse país, do povo brasileiro amar esse país, dos profissionais de toda quanto é área amar esse país, e a gente começar a fazer coisas para contribuir, né? Eu acho que esse que é um fator, assim, importante, e eu acho que é uma característica feminina, sabe? A união, né? Eu acho que essa coisa bélica não é uma coisa nossa, essa coisa de competitividade. Eu acho que é aí que a gente não se dá bem. Pelo menos eu sou nesse campo, né? Se for no campo da competitividade, da agressividade, não é um campo meu. O meu campo é um campo da união, de ligar pontos. Então, o meu ramo na engenharia de transportes, nessa pandemia, foi fundamental, né? Não parou, né? Apesar de ter várias medidas tomadas para evitar o contato, mas muita gente em home office, mas, assim, de uma forma geral, o transporte continuou para alimentar e para levar combustível e assim tudo, e transporte também é engenharia, né? Transporte naval, rodoviário, principalmente fluvial. O Brasil tem 8 mil quilômetros de costas, 42 mil quilômetros de vias navegáveis. É um país que tem um potencial marítimo incrível, mas infelizmente pouco aproveitado. E a minha missão nisso é unir profissionais de toda quanto é área para a gente desenvolver os meios de transportes e logo diminuir custo de alimentos e assim por diante. Obrigada, Kátia. Que bacana, hein, gente? A gente juntou um grupo legal dessa. Elizabeth Maia. E aí? Fala pra gente, o que você começou falando, mas no interno. Agora você vai dizer para todo mundo o que você acha que está mudando e mudou no seu mercado. Mercado que você atua, né? Como arquiteto urbanista. Como arquiteta urbanista, a arquitetura me deu o suporte para poder fazer a parte que eu faço, que é perícia, assistência técnica, mas com isso, como eu não trabalho na justiça, no tribunal, então essa área da parte de perícia, que deram continuidade e muita gente está fazendo vistorias e tudo, eu estou afastada por conta do medo dessa pandemia, do meu medo e medo de todos que falam comigo, mas vamos esperar um futuro melhor para ver se a gente continua lutando para poder vencer um pouco mais e não ficar nesse marasmo de dentro de casa, fazendo nada em torno de trabalho e crescendo mesmo com a parte de online, as coisas tudo é online, a parte de vistoria, ela é presencial, então
E aglomeração, o que você faz? Os meus trabalhos ficaram todos estacionados, que eu ainda estava fazendo muito auto-vistoria. E a auto-vistoria é presença. Você tem que estar junto com o síndico, com porteiros, com aglomeração. Então, vamos continuar lutando e acreditando num futuro melhor na nossa profissão, que nos dê suporte para continuar a ser útil na vida com o trabalho. Beth, a Beth é arquiteta urbanista, foi diretora do IBAP-RJ e do IBAP Nacional. Peraí, Beth, agora fala mais não. Fecha teu microfone. Depois você fala mais, só para eu explicar, tá? A Beth é arquiteta urbanista, foi diretora do IBAP-RJ, chamava IE, e foi diretora do IBAP Nacional, conselheira no Clube de Engenharia e é vice-presidente da BRJ. Já foi presidente da BR também. E é o seguinte, o que ela está falando tem a ver com a auto-vistoria também parou, predial, porque a gente está no estado do Rio de Janeiro até dia 1º de julho de 2021, a gente está no estado de calamidade pública. Então, todos os prazos foram suspensos. E como há uma dificuldade também financeira, né, em todo o estado, muita gente perdeu emprego, o mercado de todo mundo piorou, ou modificou, então as auto-vistorias foram suspensas e adiadas, não só as comerciais, como as residenciais. Vamos passar agora, obrigada, Beth, vamos passar agora para Carla Zavaleta, presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança do Trabalho, e é uma engenheira civil e de segurança do trabalho que trabalha na área de gás natural. Vamos lá, Carla. Diga sobre o seu mercado. Então, falando um pouquinho, né, como engenheira, e reafirmando que a Fátima primeiro colocou ali, eu acho que precisa ser um pouco mais política, né? A gente, como engenheiro, a gente às vezes não se posiciona corretamente e também falta bastante campo para ser senador, para ser onde faz as leis, está em Brasília, né? Está no Congresso, está no Senado, né? Então precisa ter mais engenheiros ali para poder a gente ter mais força aqui, né? A gente aqui é a base, digamos assim, né? E nós precisamos ter mais engenheiros, né? Os médicos têm uma base muito forte dentro do Congresso, né? Os arquitetos, eu vejo também que está tendo bastante, né? Os contadores, né? Então, por isso que muitas vezes, como o nosso trabalho como engenheiro tem interface com as outras áreas também, a gente acaba perdendo nosso poder, digamos assim, né, as nossas atribuições que está na lei, né? Além de que muitos colegas nossos também não conhecem as atribuições corretamente. Tem disso também. Então, eu acho que a gente tem um trabalho muito forte para fazer, primeiro de comunicação, né? Porque a sociedade, quando eu assumi a associação aqui de Santa Catarina, a SEST, né, desde 2018, eu sou presidente da SEST, estou no 2º mandato, no finalzinho já, nesse ano eu estou terminando meu mandato. Então, eu falei justamente isso, a comunicação, o que o engenheiro de segurança primeiro faz? Quem é o engenheiro de segurança, né? O que é a segurança do trabalho? Por que é importante as atividades do engenheiro de segurança do trabalho para a sociedade civil? Então, eu sempre falo disso porque eu sempre via isso, né? Que muitas vezes a gente perde o campo de trabalho, às vezes para uma empresa que não tem nenhum técnico, né? E que faz trabalhos de segurança do trabalho sem equipamentos de proteção individual, né? Então, eu, pelo menos, sempre na segurança do trabalho, na empresa que eu trabalho, na SC Gás, a gente procura contratar empresas que tenham um responsável técnico, tenham uma RT, né? Senão, não tem contratação, entendeu?
por mais que seja mais caro, mas mais é a responsabilidade, né? É a competência e também a gente coloca um engenheiro como responsável técnico, né? Nada contra técnicos, nada contra tecnólogos, mas eu acho que a gente precisa se respaldar tecnicamente numa empresa e um serviço contratado, né? O serviço não é barato, muitos serviços não são baratos, né? E a gente precisa ter esse respaldo técnico, né? Sobre a nossa amiga Kátia ali, que ela falou que a gente precisa trabalhar em conjunto com as outras. Tem campo para todos, tem campo para técnicos, tanto para tecnólogos, quanto técnicos de segurança do trabalho. A nossa associação aqui do Estado, a gente agrega bastante técnicos, os nossos cursos são feitos para técnicos também, né? Tem participação maciça aqui dos técnicos de segurança do trabalho. A gente sempre procurou trabalhar dessa forma, inclusive meu pai é técnico de segurança do trabalho, então eu vim para a área de segurança do trabalho, porque eu fiz engenharia civil por causa do meu pai, e eu sei que ele sempre estudou muito, ele sempre se dedicou muito para as atividades dele, sempre participou de seminários, congressos nacionais, internacionais, sabe? Então ele sempre acompanhou cursos, mesmo os cursos da associação, ele sempre faz. Então eu sei que é a competência dele, né, de trabalhar também. Mas, claro, ele vai atrás, corre, procura conhecer, procura estudar, procura comprar livros, procura fazer cursos técnicos, né, para entrar mais nas especificidades, né, que precisa. Então, não é só fazer o curso técnico, o curso tecnólogo, o curso de engenharia e já fazer tudo, né? Então, tem disso também. E a nossa amiga Elizabeth ali falou um pouquinho aí das restrições, né? Com a pandemia, e a gente da segurança do trabalho, a gente sempre fala disso, né? Tudo mudou na vida da gente, de todo mundo, independente da idade, né? E tudo restringiu, né? Aquele passado que a gente fazia tudo, que se aglomerava, fazia, né? Aquele churrascão, fazia aquele encontro de Natal, né? E a gente não está conseguindo mais fazer o segundo ano, né? E pelo jeito que está acontecendo na política no nosso país, a gente vai demorar um pouco mais, né? Vamos ser otimistas de que esse ano tudo se resolva, mas a gente sabe que talvez não seja esse ano que a gente resolva, que a gente tire a máscara, que a gente consiga realmente dar um abraço, né? Esse encontro mesmo poderia ser presencial, né? É muito mais gostoso a gente estar no presencial, a gente estar vendo as pessoas, a gente depois ter um coffee break, né? A gente poder fazer o nosso trabalho de campo, né? Quem faz venda, quem faz laudos, né? Que precisa realmente estar dentro da empresa, né? Então, isso é muito diferente de fazer um laudo, de repente, só para uma foto que você não tem como fazer, ou, né? Ou dependendo da atividade, você não tem realmente como fazer, porque precisa das pessoas fazendo a atividade para fazer o laudo, né? Que é o caso da segurança do trabalho. Multidisciplinar, né? Justamente. Então, além da parte emocional nossa, que está comprometida, né? Já vai fazer um ano agora, dia 18 aí de março, que quase todo mundo está em casa. A gente entrou em home office ano passado, saímos de home office agora em janeiro, mas já voltamos para o home office, porque começou a ter muitos casos, né? Então, a gente tentou ter uma vida mais ou menos como a gente tinha antes, mas não conseguimos, a gente não consegue, né? É ser humano isso, porque todos nós temos sentimentos, todos nós temos, né? A gente tem bastante vontade de ver o outro, a gente não consegue, às vezes, nem ver o próprio filho, né? Ou a gente pode ver o pai e a mãe da gente, que a gente não consegue, né? E, ao mesmo tempo, a gente se cuida, mas tem várias pessoas que não se cuidam, infelizmente, né? Por isso que a gente vê várias festas aí, mais de pessoas, e a gente está em casa se cuidando, né? Usando máscara para sair, trocando as máscaras corretamente, usando álcool gel, tomando banho, limpando tudo, e tem pessoas que não estão nem aí, que inclusive saem na rua sem a máscara, depois que começou a vacinação. Pelo menos aqui em Santa Catarina eu tenho visto bastante pessoas na rua, como se tivesse, depois que começou a vacinação, tá normal, ele já pode usar sem máscara, andar sem máscara, né, na rua. Então, é bem complicado, Yara.
Obrigada. Beth, desliga por gentileza seu microfone, porque senão a gente acaba falando e aí a Beth, tá, Beth, por favor. Olha só, eu acho que a Carla falou muito bem. Eu queria dizer o seguinte, a Suzana Setamini está aqui assistindo a gente. Sem a Suzana eu não teria conseguido fazer, porque ela realmente é campeã, entendeu? Ela tem uma força enorme, ela é uma pessoa extremamente prestativa, competente. A Suzana é bárbara e está ajudando a gente sempre. Marlise Matosinhos, querida, que já foi presidente da ABEA, que já foi presidente da SOBES Nacional, que é uma grande engenheira de segurança do trabalho, foi várias vezes do CREA, inclusive diretora. A Renata, Murilo, Gilson Góes, Carmen, já falei, Leonora, Letícia, que está aqui também, viu, Fátima? A Lara, enfim, temos já várias pessoas presentes aqui. Agora eu vou passar para a nossa querida Lília Varela, arquiteta e urbanista, de engenharia pública, que foi a primeira mulher presidente do IAB-RJ e já foi presidente da ABEA também, participa do clube de engenharia, enfim, é uma pessoa muito atuante. Vamos lá, Lília. Quais são as suas impressões sobre as atividades depois da chegada dessa pandemia? Então, todo mundo falando, né, de suas atividades, e a minha área de atuação é a área do urbanismo, né? A questão urbana, tudo se reflete na questão urbana, na cidade, né? E falar um pouquinho, assim, quem não me conhece, eu trabalhei na Prefeitura do Rio, no planejamento, sempre na área de planejamento, na área de urbanismo, planejamento local, os planos da cidade. E a gente sempre teve essa visão macro, né, da cidade, da circulação, dos transportes, isso tudo foi mexido agora, né? Tudo está muito mexido. E também, assim, como Yara, a gente já vem atuando há algum tempo, né? E eu me aposentei na prefeitura e não parei de trabalhar, mas continuei com uma empresa de consultoria, claro que a gente está sempre trabalhando, e me dediquei muito mais às entidades, né? Por isso, eu fui a primeira presidente do IAB-RJ, mulher, quando o IAB-RJ já tinha 80 anos. Já tinha, quer dizer, nesses 80 anos, nenhuma mulher foi presidente, né? E, assim, eu quero até aqui falar de algumas. A gente teve uma muito atuante no IAB, que foi a Olga Berjovski, e uma pessoa que me incentivou muito para a presidência foi a Maria Elisa Meira, que já não está mais entre nós, que era presidente da ABEA homônima, que é a de ensino, né? A ABEA de ensino. E me lembro que, à época, eu era vice-presidente do Demetri, que também era meu parceiro, estudou na faculdade comigo, e eu virei vice-presidente. Depois ele estava muito atuante no escritório, passei a atuar mais no IAB, que me aposentei e tudo mais. E acabaram me incentivando realmente assim. Eu fico muito honrada com isso. Depois de mim, só houve a Deise, 10 anos depois de mim. E até agora, nenhuma mulher presidente. Só que agora no IAB eles têm uma co-presidência, né? Nova modalidade agora nas entidades. E tem algumas mulheres, mas até uma turma jovem que... talvez eu fuja um pouquinho falar da história da pandemia, mas eu queria falar assim, sobre a atuação, né, das entidades, e o CREA e o CAL, que não são entidades, mas que são órgãos, né, são reguladores na nossa profissão de registro. E quanto a gente que atua nesses lugares, a gente pode contribuir, né? Porque a gente está trabalhando, é um trabalho voluntário, né? As pessoas ficam lá, CREA, eu me lembro, eu fui conselheira do CREA e eu participei do grupo que trabalhou para a fundação do CAL, né? Eu fiquei 10 anos no comitê e a luta durou 50 anos. Então, e também participei da primeira gestão do CAL como diretora administrativa e para conseguir, né, fazer nascer o CAL no Rio de Janeiro, que agora já tem 10 anos, já está
de conselhidando, e até agora voltei como conselheira, e até sou conselheira suplente, porque eu acho que a gente dá sempre a nossa contribuição, não quero parar nunca de trabalhar assim, mas tem a turma mais jovem, as entidades todas, né? Toda engenharia, o IAB, o sindicato, a própria ABEA nossa, a CAERJ. Uma época a gente estava notando que sempre eram os mesmos, os mais antigos, e que não tinha renovação. E precisa, né, da turma jovem trabalhando. Agora, no CAL, eu participei de uma chapa que não venceu as eleições, mas a eleição no CAL é proporcional. Então, nessa chapa teve 45% dos votos, e nós temos, então, no plenário do CAL, 45% dos conselheiros são oriundos da nossa chapa, e na outra também, que agora acabou a eleição, acabou a chapa, né? Todos somos conselheiros. Mas tem muita gente jovem, engajada e no trabalho, né, que é necessário. E nessa época agora, então, pandemia, pós-pandemia, a ATIS, né, Assistência Técnica de Preocupação de Interesse Social, que é uma área que está muito em voga, e que é muito importante, que nessa época da pandemia, realmente, as áreas mais pobres, né, mais desprovidas, como é que a pessoa que mora numa favela, né, num ambiente, né, até insalubre, vai conseguir ter todos os cuidados e conseguir não aglomerar se já mora na aglomeração, né? E tem uma turma jovem trabalhando com isso, que eu acho que é muito importante, né? E outra área também, que agora ficamos todos em casa. Então, o pessoal da área de interiores, né, você tem que estabelecer os seus espaços dentro de casa, né? Todo mundo trabalha dentro de casa. Então, até teve campo de trabalho para a turma de interiores, né? Como separar os espaços e tudo mais. E na área do urbano mesmo, é um quebra-cabeças, né? Porque os transportes públicos vivem lotados, não há planejamento de transportes, isso tudo precisaria ser totalmente revisto, né? Os espaços que a gente frequenta, né? Os restaurantes tiveram que se adequar com os espaçamentos, com tudo isso. E eu acho que a gente, trabalhando mesmo nas entidades, no CAL, no CREA, temos a obrigação também de avaliar as legislações que estão surgindo aí, por exemplo, essa legislação agora de simplificação do licenciamento, né? Não sei se será bom ou se será ruim, mas é uma coisa que o governo federal lançou e que tem que ser melhor avaliada, adequada a cada lugar, né? a cada estado. O pessoal tem um grupo estudando isso, né? O serviço público está muito largado, tem muita terceirização de trabalhos. Eu estou participando até de um grupo agora no CAL, que trabalhando sobre o setor público, até com a conscientização dos nossos colegas do setor público, e quem é de CREA e tal sabe disso, né, que acham até que eu não preciso ter registro, não preciso pagar CREA, não preciso pagar tal, porque eu sou funcionário público. Mas o CREA e tal podem, né, trabalhar pelo funcionário público, né? Assim como a gente tem aqui uma entidade no Rio de Janeiro, que é a CAERJ, que é a Associação de Engenheiros e Arquitetos do Estado, né? Que até eu sou conselheira do Centro Cultural também. Então, eu acho isso, Yara. A gente, atualmente, eu em trabalho, eu estou nessa questão do CAL, né? E assim, como eu trabalhei muito na área pública, no setor público, eu já até fiz um depoimento no arquivo da cidade sobre o trabalho, e assim, a gente guarda aquele material tudo antigo, né, em casa, e então estou doando para o arquivo, aquele meu acervo pode servir. Eu acho que a gente pode muito contribuir, a gente que é um pouquinho mais antigo, com lições aprendidas, né? O que a gente aprendeu com o nosso trabalho, o que a gente pode contribuir, que pode ajudar para a turma mais jovem, né? Que a gente às vezes acha, isso não tem muita importância, mas
eu fiquei até bem feliz que a Yara me convidou para ter a oportunidade de poder falar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Sei que tem colegas, amigos da gente também, e tem pessoas que podem, que não nos conhecem e que podem até nos questionar e nos ajudar a contribuir mais, né? E como a colega nossa falou sobre que é tudo complementar, né? Eu sempre fui a favor mesmo do trabalho de equipe, mesmo conselheiro do CREA, com aquela rixa de engenheiro, arquiteto. Acho que não tem nada disso, cada um tem seu espaço, cada um tem seu lugar para trabalhar e somos complementares mesmo, né? Parabéns aí para o CREA, a ADF e a UDF, que estão unidos na fiscalização. Aqui a gente está fazendo força para trabalhar em conjunto mesmo. Eu acho que vai ser muito bom. É isso, Yara, já falei mesmo. Obrigada, Lília. Olha só, gente, queria agradecer a presença e o apoio do Paulo Roberto Vilela Dias, que é diretor-presidente do IBEC, Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, e da AFIA, que é a Associação Fluminense de Engenheiros e Arquitetos. E também hoje está como conselheiro no CREA-RJ, que pode também ser um porta-voz nosso lá. Obrigada, Paulo, por todo esse apoio que você sempre dá para a BEA, tá? Obrigada. Gente, vamos lá. Fátima, Kátia, vamos falar aí o que a gente... Está aberto. Podem se inscrever. Quem quer falar? Quem quer falar, abre o microfone. Olha lá. Fátima, vai lá, Fátima. Bem, eu pedi para falar, porque daqui a pouco, né, Yara, às 19 horas eu entro noutra live, né, organizada lá para o pessoal do BH. E, então, eu queria realmente aproveitar essa oportunidade que a BEA está nos dando, né, não só falar da questão da pandemia, porque uma coisa que até deixamos de falar, até por não estar, acho que quase das aqui participantes, né? Mais uma vez, a gente talvez não esteja nessa situação, mas eu quero ver a questão da mulher propriamente dita, e mais uma vez fomos desafiadas, né? Porque não é o caso nosso, mas mães, mulheres que são mães nesse momento, de crianças menores, né? E com esse negócio de não ter as escolas ficarem fechadas, desarrumou a vida de todas, né? Então, isso trouxe um impacto também profissional, porque onde deixar tudo fechado, creche, escola, como trabalhar, mesmo que seu serviço, quer dizer, no home office foi tudo muito bem, mas quando deixou de ter o home office, como nós, mulheres, né, que temos os filhos menores, como estão reagindo, né? Mas também eu quero muito aproveitar esse momento e daí, né, talvez jogar a bola aí para todas nós, realmente essa questão que eu não sei se com a pandemia vai haver mais restrição ainda, né? Mas uma coisa que me incomoda muito quando, assim, na atuação à frente da nossa instituição de engenharia, e muitas vezes eu entro em defesa assim, agarrida contra qualquer tipo de que venha restringir, tolir a opção que a mulher tem de trabalhar naquela área dentro da engenharia. Né? Então, a gente vê muitas vezes, até meio velado, né? Porque devido à Constituição não é permitido, né? Fazer essa, digamos assim, restrição, né? Mas a gente vê muita desculpa, né? Da mulher não poder trabalhar na área de estrada. Não, as instalações lá não são adequadas, né? Você vai ficar longe da família. Se vai trabalhar numa plataforma da Petrobras, a mesma coisa. Então, isso me incomoda muito, né? Eu sempre trabalhei muito nessa área da engenharia e com rotina, digamos. Eu queria fazer minhas opções, né? E não trabalhei muito tempo, 4 anos na obra do metrô em condições bem adversas, né? Então, eu fico muito, assim, meio triste que ainda
gente entrava em brigas, porque vinha até concursos proibindo, né, a nossa participação. Mas hoje fica parecendo que nós não somos, né, não temos condições adequadas de algumas questões da engenharia, e eu acho que nós, engenheiras, mulheres, temos plenitude para assumir qualquer tipo de função dentro da engenharia. Eu acho que até mesmo quando a gente é um pouquinho, não é o meu caso, já fui, se bem que a idade já me tirou, já fui muito forte mesmo, de não ter, né, força física mesmo, né? O pessoal brincava, me chamava até de Mônica, né, porque eu tinha muita força física. E mesmo a questão, não acho que dentro da nossa engenharia não tem demanda nenhuma que viesse a exigir uma força maior do que a que nós mulheres temos, né? Está sempre tudo dentro da normalidade. Então, é nesse tema que eu queria, né? Eu fico muito preocupada, já enfrentei, já fui presidente, logicamente, com outra realidade, há 23 anos atrás, né? Saí daqui do DF, fui brigar lá em, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte, quando a questão que não queria que as mulheres fossem lá para Salinas, né? Então, e aí uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, finalizando, dando a vez para todas vocês, me marcou muito numa dessa reunião há 20 e tantos anos atrás, e não mudou muito, hein? E o diretor lá dizendo, não tem nada contra de mulher na engenharia, nas plataformas. Até aqui na nossa empresa, a gente até tem uma mulher, né? Então, esse até, que é bem discriminatório, né? Quer dizer, até onde? Numa função dentro do escritório, quer dizer, não dava aquela opção. E a gente tem que cuidar muito desse até, né? Então, até que ela dá conta, até que não sei o quê, até que, olha, até eu tenho uma mulher, até ela exerce. E aí a gente tem que cuidar muito disso, né? Não eu pessoalmente, né, como atuante, até assim como líder, digamos, no processo CREA, eu nunca senti essa discriminação, isso é muito bom, né? Incentiva outras mulheres a estar buscando também essa participação nas nossas entidades. Eu vou contar rapidamente, por exemplo, há 20 e tantos anos atrás, nós éramos 5 concorrentes, um era arquiteto, o arquiteto tirou a candidatura, porque entendia que minhas propostas atendiam à demanda dele, ficamos em 4 e nessa primeira eleição, primeira mulher do CREA-DF, eu tive 63% dos votos. Então, sinal que não houve discriminação, né? Eu acho que hoje, ao contrário, nós somos convidadas para fazer essa mistura e esse equilíbrio que precisa o sistema, tá? Então, eu só queria deixar para a gente estar refletindo isso, cuidar muito desses até, que a gente realmente faça as nossas escolhas, nossas opções, né? E vamos ao debate. Vou só para puxar o gancho. Obrigada, Fátima. A ABE foi criada em 1937. O sistema em 1933, quer dizer, ela foi uma das precursoras do sistema Confia-CREA. E a Carmen Portinho, com mais 11 mulheres, criaram a ABE, foram inclusive sufragistas. E essa entidade, ao longo dos anos, ela sobreviveu, mas ela precisa hoje, como a Lília falou, de novas forças. E a gente conta com a Lília, inclusive, para trazer pessoas. A gente pede a todo mundo que está assistindo, quem puder divulgar, porque a BEA é muito importante, essa luta é muito importante. E no DF foi criada uma BEA, Fátima, eu não sei se você sabe, mas foi. E depois eu não sei se ela não teve prosseguimento. A Fátima é uma pessoa muito especial, ela está dizendo que ela tem força física, mas ela é uma liderança diferenciada, porque ela é muito forte, mas ela consegue não ser agressiva. E isso é uma diferenciação e tanto. Ela foi candidata, acho que a primeira candidata a presidente do Confia em 99, 2000. Foi. Né? Eu tive foi uma eleição difícil para os homens. E foi realmente, ela marcou uma posição interessante. Ela seguiu o caminho dela na vida profissional dela, apesar de ser faz parte da Federação Nacional de Engenheiros,
que é uma outra federação, a gente tem duas, a Vicente e a FNE. Ela faz parte, é uma grande atuante mulher dentro da FNE também. Eu acho essa discussão aí, essa linha da gente discutir sobre a participação da mulher, que tem que, com mais essa atividade, que a gente sabe que a gente é dona de casa, é mulher, é mãe, né, profissional, com a pandemia, essa coisa mãe e dona de casa cresceu muito. Enlouqueceu todo mundo, né? A maioria das pessoas enlouqueceu, quem não tem uma estrutura forte. Então, eu queria também que a gente... Você tem filha, Kátia? Eu não sei se você tem filhos. Não sei. A Lília tem, a Beth tem, a Carla não sei. Vamos lá. Não, eu não tenho filhos. Eu tenho só um cachorro, que é a minha filha, né? Não, mas eu moro com meus pais e o meu irmão, né? Então, mudou bastante a minha vida, assim, ano passado para esse ano, né? E até mesmo da associação, tudo, porque inicialmente todo mundo ficou meio, o que a gente faz? Eu sei que muitas pessoas entraram em depressão e ansiedade é a doença do século, né? Que é silenciosa, as pessoas não veem, né? Às vezes a pessoa está rindo, mas por dentro ela não está rindo, ela está chorando, né? Mas ela tenta disfarçar o máximo possível. Isso também no trabalho, isso não é perceptível. Então, eu acredito que a gente, como mulher, a gente consegue fazer esse trabalho das pessoas confiarem em você e conversarem com você, se abrir, né? Eu fiz esse trabalho bem forte na empresa, como engenheira de segurança do trabalho, e mesmo eu saindo da área, até hoje as pessoas vêm me procurar quando tem alguma coisa, está passando alguma dificuldade, que a gente sabe, né, ou que tem alguma... preciso conversar contigo. Né? Tem gente que pode chamar no WhatsApp, preciso falar isso, não sei, não estou bem, não sei o quê, né? E a gente pode, de repente, ajudar essa pessoa. Eu acho que é muito importante, e a mulher tem essa capacidade de escutar, capacidade de ouvir, sem julgar, né? Então, a gente tem talvez por isso que a Fátima deu certo como, né? É uma meta aí, né? Da gente chegar a ter mais mulheres. Eu estou vendo que tem várias mulheres aí como presidente de CREA esse ano, né? Esse eu deixa muito feliz. E como presidente de associações também, no Brasil inteiro, a gente está vendo muitas mulheres. Então, eu acredito que a tendência é só aumentar esse número, né? E, inclusive, eu acredito de ir para a engenharia também, né? Engenharia é para todos, independente de sexo, de raça, de credo, né? Todo mundo tem o seu sol, todo mundo tem a sua meta, é só ter o foco, estudar, né? E ver o que tem que ser feito para chegar na sua meta, né? E a gente tem Hoje o número de mulheres, o percentual de mulheres na engenharia é muito grande. Cresceu assustadoramente. Principalmente na engenharia de produção, né? E na engenharia civil, também no DF, Fátima, eu não sei qual é. Aqui no Rio, sim, a UFRJ subiu. E você, Kátia Lacerda, você sente alguma diferença? Você, como empresária, não, porque você é uma pessoa muito colocada. Mas você vê essa diferença nas mulheres, a participação das mulheres nessa área naval? Como é que é? Você tem muito funcionário mulher? Tenho, né? A grande maioria das minhas funcionárias são mulheres, né? Tem também, né, os homens. Eu tenho muita preocupação com a mulher, né? Então, assim, a nossa atividade é uma atividade, às vezes, muito agressiva e, às vezes, um pouco hostil. Então, se você pegar uma mulher aqui e mandar ela lá para Manaus, fazer inspeção em porões de embarcações. Então, assim, eu nunca tive esse problema, sabe? Eu fui muito para Manaus, para Belém, para Corumbá, e eu sempre deixei isso muito claro. Antes de eu ter uma certificadora, eu trabalhava em uma, né? E o dono dessa outra certificadora, ele sempre pôs isso em dúvida, assim, será que você não é perigoso para você, né? E eu sabia, assim, eu tinha um pouco de consciência que se vai ser perigoso para mim, vai ser para todas, né? Então, eu quero ver o quanto é perigoso, que se for, não sou eu que tenho que mudar. E a Carla, sendo engenheira de segurança,
os engenheiros de segurança me ajudaram muito, cara, muito, assim, ajudou muito a mulher a entrar nesse mercado. Porque eu lembro que antes de ir nas vistorias, eu ligava para os engenheiros de segurança das empresas, a minha maior preocupação em fazer uma inspeção era a embarcação estar muito distante do cais. E aí você tinha que pular, ir num pneu, e outro barco, até chegar na embarcação que você queria. E eu achava, e os meninos faziam isso uma forma assim, parecia que tinham sido treinados para aquilo. E eu achava aquilo incômodo, porque eu tinha muito medo, mas eu não revelava, né? Porque senão ia ser, menininha e tal. E aí eu comecei a pegar ajuda dos engenheiros de segurança. Então eu comecei a colocar também como umas exigências, não era a exigência do relatório, mas comecei a colocar recomendações de acesso a bordo, né? De banheiro separado, era muito difícil isso. Os banheiros de embarcações, não existe banheiro para menina e para menino, né? E os banheiros de meninos é daquele jeito, normalmente não tem tranca na porta. Então, era coisas assim que eu me deparava do dia a dia que não era para a mulher, né? Ao mesmo tempo, eu tinha uma responsabilidade. Eu coloquei na minha cabeça que o povo brasileiro tinha me incumbido de ser uma vistoriadora naval, sabe? E aí, quando eu estava a bordo, eu sempre falava como se outra pessoa fosse vir depois de mim. Por mais que eu conseguisse fazer, eu pensava, mas se outra pessoa se vier, né? E aí eu falava com os engenheiros, as empresas que tinham engenheiro de segurança, que eu adorava e aconselho todas as empresas terem mesmo. E eu comentava com eles, então era muito legal, porque eles já preparavam. Então, quando a gente chegava a bordo, esse dono da empresa, ele era meio inseguro, então ele sempre, a empresa anterior que eu trabalhava, ele colocava sempre um menino comigo. E aí, no início, né, até ele sentir confiança de deixar. E na minha empresa, como eu peguei o exemplo dele, eu faço a mesma coisa. Então, antes das minhas historiadoras irem a bordo, eu normalmente quero saber, principalmente sobre o acesso, sobre como está a embarcação, em que processo de... Porque às vezes a gente pega embarcações em construção, que está com solda, que está num ambiente hostil. E aí os engenheiros de segurança normalmente vão junto. E para minha surpresa, a maioria dos engenheiros de segurança que a gente conhece são mulheres. Então, nesses estaleiros. Então, isso é muito interessante, assim, porque elas já preparam também. Então, tem essa solidariedade aí da mulher com isso, né? Sobre a pandemia, o que eu percebi muito, assim, é que eu acho que foi uma época da gente começar a perceber o seu querer e o querer do outro, sabe? É uma hora de consciência, né? Uma hora que você para e você se vê no mundo e vê o outro no mundo e vê a influência que aquele outro tem para você, tanto dentro da sua casa como dentro do elevador, e você começa a perceber as pessoas, porque você não pode abraçá-las, você não pode beijá-las, você não pode estar com as pessoas que você quer, né? Principalmente avós, assim. Eu sou muito apegada à minha avó, demais, assim. Então, para mim foi muito complicada a pandemia no sentido de temer. Então, quando alguém me ligava e falava, vou dar uma passadinha aí para fazer uma reunião. Quando a pessoa me perguntava, você está no escritório? Eu já até dava uma pensada, assim, porque eu falava, caramba, será que vai querer vir aqui? E isso me dava um remorso por não querer, né, estar próximo, ao mesmo tempo entender que era importante para certas pessoas. E eu não confiava muito nesses protocolos, até hoje eu não confio muito. Eu acho que a melhor forma mesmo de você evitar é você realmente tentar ao máximo estar em isolamento. Então, para a pandemia, Yara, o que eu mais senti, assim, foi essa presença do outro, sabe? Porque o que acontece? Muitas pessoas trabalharam em home office e as empresas com que a gente trabalha, eles normalmente exigem um período de quarentena. Então, antigamente, eu pedia para um vistoriador ir a bordo, eu agendava hoje, amanhã ele estava a bordo, depois da manhã ele estava disponível para outra inspeção e assim por diante. Com a pandemia, normalmente essas pessoas eles fazem o teste, fica 15 dias
em algum local em quarentena, faz a inspeção e depois fica mais 15 dias para retornar. Então, um vistoriador que fazia 10 vistorias acabou hoje fazendo uma vistoria, né? Então, isso mexeu um pouco comercialmente com o negócio. Entendi. Fátima, você, que está quase na hora da Fátima ir embora. Sim, você. Porque o meu está marcado, vai ser eu iniciando a outra live, senão podia pedir para, né, a gente alterar. Mas tudo bem, pode continuar. Eu já botei o despertador, se vocês ouvirem aí 5 para 7. Porque então tá, até 5 para 7. Então, quem se inscreve aí para falar? Lília? Ligar aqui. Posso falar? Então, sobre essa questão que a Fátima falou, né, da discriminação e tal, apesar da arquitetura ser uma profissão, assim, que eu acho que a faculdade sempre tem uma maioria de mulheres, né, aí, por minha sorte no trabalho, a secretaria onde eu trabalhava também era a maioria de mulheres, mas estou muito a ter secretária mulher, né, temos 2, Dona Hélia e Dona Alélia, e mesmo no IAB, quando eu fui eleita, eu lembro que enquanto eu estava com um grupo comemorando ali no bar do IAB, tinha um grupo, acho que é a turma dos escritórios, sei lá, que estavam assim, acho que estavam indignados com que essa mulher aí, que não era, eu não era nem muito atuante, eu tinha uns 10 anos de IAB, e tinha gente com muitos anos de IAB, mas eu era presidente, né? E até os colegas mesmo que me incentivaram e me elegeram, teve uma época assim que eu percebi que eles queriam, assim, tipo, sabe, me comandar. Bom, vocês me colocaram aqui como presidente, então tem coisas que o presidente tem que decidir, né? A gente coloca para o conselho e tudo mais, mas quando chega alguns momentos, eu não posso consultar um ou outro, mas realmente a decisão tem que ser minha e meu nome tem jogo em algumas coisas. Sei que eu passei por alguns perrengues assim, dentro do próprio IAB, né? Com os machões lá antigos e tal. E agora, para você ver, no IAB nacional, agora que nós elegemos a Maria Elisa de Minas, presidente do IAB nacional. Não tivemos outra mulher, 100 anos de IAB. E no CAU também temos agora a Nádia, né? Nádia Samek, primeira, em 10 anos, a primeira presidente mulher, né? Do CAU, né? Apesar do CAU BR, né? Em outros CAUs, sim, já tem outras mulheres. Mas eu vejo em alguns lugares, assim, realmente a discriminação. Eu acho que eu tive sorte no trabalho, até quando eu era superintendente, eu tinha 60 arquitetos, muitos homens, mas que realmente a gente trabalhava muito em parceria, e essa questão que a Fátima falou também, que aconteceu agora das mães com os filhos em casa e tal, a gente entendia muito isso do pessoal que tinha filhos. Eu não tenho filho, viu, Lara? Você falou que eu tenho filho, eu não tenho, não. Eu tenho agora minha mãezinha idosa, que a gente depois passa a ser um pouco mãe dos nossos pais, né? Nessa época, que eu moro com ele. Mas não tenho filho. Mas a turma que tinha filhos que realmente precisavam de uma flexibilização do trabalho, até trabalhar às vezes em casa, isso sempre foi... A gente sempre aceitava muito isso, né? Fazia muita parceria na prefeitura, né? Acho que isso continuou sempre. Então, eu sei que em muitos lugares existe muita discriminação, mas na minha área especificamente era um império das mulheres. Eu me lembro que até quando na época o Paulo Rocha foi secretário nosso, ele era secretário de obras e secretário de urbanismo. Então, quando tinha reunião conjunta, era aquele bando de homens na obra e um bando de mulheres no urbanismo, né? E sempre, assim, temos mulheres muito brilhantes na minha área de trabalho, né? Eu acho isso muito importante. Pois é.
Veja bem, na área da arquitetura, na área de obras, houve um crescimento muito grande de mercado. Por quê? Porque as pessoas estão tentando mudar, melhorar a sua qualidade de vida. As pessoas que saíam de casa de manhã voltavam de noite, de repente, estão trabalhando dentro de casa. Então, hoje se vende muito mais panelas, faz muito mais armário, as pessoas estão comprando imóveis maiores, né? Estão comprando muito eletrodoméstico, aquela air fryer virou agora uma coisa assim, que é que nem fogão. Todo mundo tem. Então, porque descobriu-se que é uma coisa que simplifica a vida. Então, isso eu acho que na área da arquitetura, urbanismo e na área da engenharia civil melhorou muito o mercado, tá? Cresceu de quem faz obra, né? E tanto interiores quanto obras exteriores. Agora, no caso de outras áreas, por exemplo, que a Beth falou, para a gente diminuiu muito. Eu trabalho com perícia, basicamente. E realmente, vistorias e perícias diminuiu muito. Eu estou com muito medo também. Eu saio muito pouco de casa. Eu acho que eu errei, por ter começado desde o início, não ter saído de casa, mas eu também estava fazendo campanha para o CREA. Então, a campanha foi toda pela internet, eu emburaquei na campanha, até por outros problemas pessoais também, e fiquei muito presa dentro de casa. Mas, hoje, o meu mercado caiu assim, assustadoramente. Eu vou ter que fazer outra coisa, eu vou ter que mudar de atividade, ou então aumentar. Por isso que eu estou perguntando essa ampliação de mercado. Talvez a Carla tem emprego, né? Então, ela já, a Fátima tem a família estruturada, a vida dela estruturada e tal. A Kátia tem, como empresária também, tem a vida dela estruturada e a área dela não diminuiu a demanda, pelo contrário, parece que deve ter aumentado até, né? Porque tem uma série de coisas que aumentou, um monte de coisa que teve aumento de atividade. Eu queria agradecer aqui o Rafael e a Rosa mandou um beijo para você, tá, Lília? Rosa Martins. E dizer o seguinte, o que vocês acham, tá, agora? O que vai ser daqui para frente? Porque realmente, a Carla falou, a gente não vai ter essa vacina tão cedo, pelo que está aparecendo. Quer dizer, não vai ter a vacina para imunizar toda a população. Ontem, a Prefeitura de São Gonçalo, aqui no Rio, paralisou, entrou e parou uma festa com mais de 1.000 pessoas, e a maioria sem máscara. Entendeu? Isso é uma loucura. Não sei quem conhece São Gonçalo. São Gonçalo é uma área com praticamente sem saneamento básico. Entendeu? Poucas áreas ali a terceira cidade, né, do estado do Rio. Depois de Niterói, a primeira. Rio, Niterói e São Gonçalo. E é uma cidade muito carente. São vários bairros. E é uma cidade de dormitório, porque as pessoas trabalham no Rio e trabalham em Niterói. Tem carência de muita coisa. Só que essas pessoas vêm para cá. Como é que vai ser isso? Entendeu? Como é que vão? E agora? Que Copacabana está fechada. O centro da cidade, do Rio de Janeiro, virou uma cidade fantasma. Como é que vai ser isso daqui para frente? Vai mudar o uso do centro da cidade, vai poder ser residencial de baixa renda, classe média e renda alta. Só que você tem um monte de prédio ali, tipo do Clube de Engenharia 1, que não tem instalação para você. É um prédio com uma matrícula só, você não tem como dividir em unidades. Você tem que fazer uma obra. Lógico que dá para fazer, tem que fazer um projeto, uma obra, mas isso tudo é caríssimo. Como é que vai ser isso? Quem vai mudar para o centro da cidade? Entendeu? Eu não sei como é que está em Santa Catarina, mas eu vi que também a pandemia está castigando, né? Não tem mais vaga em lugar nenhum. Então, 96% agora de tarde eu vi, das UTIs no Rio de Janeiro estavam ocupadas, das UTIs do INSS, como é que fala, hein? Da saúde pública. Então, de quem não tem plano de saúde, estavam ocupadas. Quer dizer, isso, quantos que estão livres? E as pessoas, mas não são só as pessoas que estão com Covid, né? Porque você tem que pensar na pessoa que infarta, na outra que, sei lá, tem uma hérnia suporável, alguma coisa assim que tem que operar de emergência. Como é que vai fazer isso? Quer
Você vai deixar morrer todo mundo? Santa Catarina tá um caos também, não tá, Carla? Tá um caos. O que a engenharia pode fazer? O que nós podemos fazer? Primeiro a gente tem que se unir, né? Ver que é um trabalho de sociedade, não é um trabalho individual, né? Todo mundo tem que pensar no melhor, no futuro para todos nós, né? É um problema sanitário, a pandemia, né? Quantos anos aí que os governos poderiam estar investindo na parte de saneamento, na parte de educação, aí vem todo um trabalho em conjunto que tem que vir junto, né? E que não foi a parte de meio ambiente, também que sempre foi deixado para depois, que sempre dado aquele jeitinho de conseguir uma licença ambiental para construir um safe park, um residencial, né? E as nossas cidades cada dia com mais concreto, não que não tenha que ter, né? Tem que ter, mas eu acho que tem que ser tudo sustentável, tem que ter um equilíbrio. A gente está falando hoje de equilíbrio. A gente desequilibrou muito o nosso ambiente que a gente vive, né? Então, e agora a gente retomar o passado também a gente não pode. Então, vamos pensar como engenheiros, né? A gente tem essa capacidade, né? Estudamos todos nós para ter a capacidade de criar, de inovar, de trazer o novo para a gente, e eu acho que a gente tem essa capacidade como engenheiro civil, como engenheiro mecânico, eletricista, cada um na sua especialidade, né? A gente trabalhar essa sustentabilidade. Aqui em Santa Catarina está bem triste. Aqui, inovação, eu acho que é uma palavra que falta. Não sei na área da Kátia Lacerda. Eu acho que, Kátia, o Severino, a Fernanda, tá todo mundo aqui te assistindo. Então, obrigada, hein, gente, pela presença. Vamos lá, na sua área de atuação, como é que se enxerga a inovação? Porque eu acho que a engenharia e a arquitetura, a gente deixou o bonde passar. A gente não priorizou, eu vejo assim, tá? A inovação. Ninguém fala inovação. A engenharia civil dá anos que é a mesma coisa, assim, mudou muito pouca coisa. Então, quando você vê a sustentabilidade, quando você vê as novas tecnologias, até na própria internet, a gente teve que se adaptar à força, entendeu? Eu não sabia fazer live nenhuma, aliás, eu não sou exatamente uma pessoa que sabe fazer, mas eu não sabia mesmo entrar em nada. Então, aí há 20 anos atrás eu era fera, eu programava, 30 anos atrás eu programava, entendeu? Quando não existia DOS, então, vocês não eram nascidos, eu programava. Quando eu fiz mestrado na UFRJ, quando eu entrei para o mestrado, era uma coisa impressionante, mas não existia nem DOS, entendeu? DOS 1.0, eu trabalhei com ele. Então, E hoje? Cadê a inovação? Cadê? Vocês estão enxergando? Olha lá, a Fátima voltou, hein, para se despedir. Está difícil. Está me demandando lá no WhatsApp, viu? Então, eu queria realmente me despedir, tá gostando muito daqui dessa nossa integração, né? Mas esse momento eu já tinha me comprometido, falei com a Yara, né? Eu só queria rapidamente, viu, Yara, assim como nós tratamos muito de entidade, né? E a BEA sendo uma grande entidade aí em relação das nossas profissões, uma coisa que ninguém está observando a questão da presença da mulher, e que eu quero destacar aqui, quando você diz, cresceu muito a participação da mulher, mas vamos fazer umas contas, né, que nós somos boas de conta. A questão cresceu realmente, mas olha, ainda somos muito pouco. Por quê? Com a saída, até 2012, que a arquitetura fazia parte do CREA, né? Então, nós éramos 12% de mulheres no sistema, mas com arquitetura. E esse peso era muito da arquitetura. A arquitetura sempre teve muita mulher, né? Quase que hoje, se eu não me engano, não estou muito mais acompanhando a área, mas chega a 50% ou mais, né? Que Brasília está em torno disso, né? A arquitetura parece que 52%,
a 55%. Então, com isso, quando chegou em 2012, que saiu a arquitetura do CREA, né, lá fomos nós, lá na percentual, lá embaixo, né, porque tinha grande peso. E hoje nós estamos aqui no CREA-DF, 15%, né, e a média realmente nacional é em torno de 14%. Então, voltamos a ter agora 14%, pura e simplesmente com engenheiras, né? A parte da geociência, e aí realmente tem um grande peso, talvez mais da engenharia de engenharia civil, engenharia de produção, né? Porque é inclusive um trabalho, e quero realmente finalizar, já estou me demandando lá, um grande trabalho que eu pretendo fazer, já está demandado aqui, é esse trabalho de incentivar, de levar a mostrar para as mulheres, no ensino fundamental, no ensino médio, né, que a engenharia não é esse bicho-papão. Né? Eu acho que nós somos, muitas das vezes, subcondicionada, né? Aí, quando tem um homem lá na engenharia, é uma foto de homem, da mulher está como professora, como médica, enfermeira, né? E aquilo vai resistindo e a gente vai, muitas das vezes, se afastando de optar pela engenharia. Achando que é muita conta, muito número, então está já dentro dos planos do CREA-DF. Estamos fazendo parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia para trazer as pessoas para a área de tecnologia, logicamente os homens também, os meninos também, mas nós daremos esse foco para a mulher, né? Estamos fazendo aqui no DF com a Secretaria de Educação, tudo nesse sentido da gente tirar esse subcondicionamento, essa questão, falar mais da nossa engenharia, não pensar que engenharia é só canteiro de obra, é só indústria, a engenharia mecânica é dentro da indústria, engenharia não são, tem as dificuldades, tem, mas nós podemos aproveitar todo o nosso potencial em outras até modalidades da engenharia. Eu não tenho dúvida que nós somos plenamente competentes, não há, ao contrário, né? Não estou querendo também puxar sardinha para nós, mas a gente tem uma grande vantagem quando a gente está dentro da engenharia, e eu conto muito essa minha experiência. Quando eu entrei, eu sempre fui de obra mesmo, né? Tocar obra, botina, e um colega, entramos os dois, eu recém-formada, e nós dois nessa obra, eu fui vendo tudo, depois conversando com ele, falei, como é que pode? Você não tem nem um dia de obra, você já viu tudo? Eu falei, pois é. O homem, às vezes, chega muito focado, né, com aquele foco para resolver isso. Então, ele chega para vistoriar a armação, para vistoriar. Então, para ver, e nós parece que vimos o geral. Chegamos numa obra e vimos tudo, até um papelzinho sujo lá no chão. Né? Então, essa visão da mulher, essa coisa da gente estar em todos, isso nos ajuda muito na engenharia. Né? Então, e dá para se observar essa diferença que nós fazemos. Tá? Então, é nisso. Agradeço muito essa participação. Tá? E conte comigo, com o CREA. Né? A gente vai estar junto e essa é a minha concepção. Estou aqui hoje falando no Dia da Mulher, mas penso que uma luta da engenharia é uma luta conjunta. Né? A gente conta com você. Essa questão da engenharia, nesse momento, inclusive de pandemia, temos que levantar a engenharia, tanto faz para a questão da mulher, do homem. Nós estamos sendo quase que invisíveis. Isso está me incomodando muito. Tá? Então, vamos abraçar essa causa. Muito obrigada. Obrigada, Fátima. Parabéns pela liberação da mulher. É uma grande mulher. Parabéns pela participação. Obrigada, tá? Tchau. Gente, a Ana Cioli, que vai estar aqui na quarta, ela está dando parabéns para a gente. E também é uma pessoa importante, uma geóloga importante. Pena, né? A Fátima foi embora, mas eu não quero acabar, não. Vamos falar mais. Oi, Yara. Eu quero mandar um beijo para o Severino, que deixou a mensagem. Ele é doutor em engenharia naval do FRJ, foi meu professor lá em especialização em engenharia naval. E
sou apaixonada por ele, é uma pessoa de um coração imenso, assim, ele, a mãe dele, a Meli também, a Missy, a Janete, um beijo de coração, assim, porque ele foi um grande homem, assim, na minha vida, e ainda é. E um beijo para todo mundo lá que deixou mensagem, que eu estava vendo aqui, tá bem legal a interação do pessoal, né? A minha sobrinha, a Fernanda Faria, já deixou um beijo lá, um beijinho para ela. E me diga aí, na inovação, o que você pensa, Beth, em termos de inovação, o que você enxerga? A inovação na área naval... Né? Na área naval. Na área naval, ela é quase que obrigatória, porque o navio ao mar ele já é um ambiente hostil, né? Então 6 graus de liberdade, tem que ter muita disciplina, qualquer coisa, né? Qualquer carga mal colocada você já pode inserir ali numa falta de estabilidade. Então, a engenharia naval e a fluvial também, né? A inovação ela anda paralelo aí a própria condição de navegar. Então, assim, a inovação ela ocorre realmente conforme cada problema vai acontecendo. É muito parecido com um avião na área naval. Então, cada vez que ocorre qualquer tipo de acidente, é feito um grande trabalho de lições aprendidas para fazer com que aquele problema nunca mais ocorra. A Marinha tem um trabalho muito bonito nessa área de inovação, né? Que eles compartilham com as outras empresas. Então, essa área de comunicação com a embarcação, a área de geração de energia a bordo, diminuir a quantidade de poluentes que os navios geram, diminuir a quantidade de tripulação, também cuidar da segurança dos navios, tem muita pirataria, né? Então tem também essa parte de cuidar da segurança. Então a inovação ela caminha junto, assim. Então tanto que eu fui fazer técnica eletrônica depois que eu já era engenheira, porque tinha uma ideia lá no mestrado e eu queria inovar também com esse sistema. E é um mercado muito pequeno, Yara. O mercado naval, ele não é um mercado grande, né? A maioria das pessoas se conhecem que trabalham no mercado. E é claro que hoje o mercado internacional, a gente praticamente depende do mercado internacional, mas o Brasil, ele tem uma importância muito grande na navegação mundial. Olha só, teve uma ideia boa aí, né? Da gente continuar promovendo até para a divulgação das diversas áreas, porque a gente conhece pouco a engenharia naval. A gente não sabia, eu não sabia, por exemplo, eu soube na época da campanha que existia a certificação na área naval, porque a certificação é relativamente nova, né? No Brasil, são poucas as áreas que têm certificação. A área de gás também tem certificação. Para você atuar com auto-vistoria predial de gás, a sua empresa tem que ser certificada junto ao Inmetro. Então, mas são poucas as áreas. Então, a gente tem uma outra coisa que é dentro da educação, né, do ensino, que hoje a engenharia a engenharia caminha no sentido da certificação, que, sinceramente, tem dúvidas em relação a isso, porque a certificação, ela encarece muito o estudo. Na graduação, eu não sei se a gente tem a cultura suficiente para ter a certificação desde a graduação. O EAD é uma realidade, não tem como negar, principalmente antes dessa pandemia. Mas a arquitetura, por exemplo, eles não dão o registro profissional que estuda à distância. Agora, como é que você vai fazer engenharia civil por ensino à distância? Como é que você vai fazer um ensaio de um material em laboratório à distância? Entendeu? É que nem hoje eu já questiono a vistoria à distância, a vistoria remota. Como é que eu vou fazer uma vistoria? São muito poucas as vistorias que podem ser remotas. Mas há uma tendência mundial, e no Brasil eu acho que é mais gritante, que ninguém quer voltar a trabalhar presencial, entendeu? E aí as pessoas se valem de estatísticas, que na realidade nem sempre elas traduzem, muitas vezes elas não traduzem em qualidade, porque são só os números, aumentou o atendimento em tantos por cento.
Tá, mas em termos de qualidade, entendeu? Qual foi? E a interlocução, que é fundamental. Quer dizer, tem um monte de discussões que eu entendo que devem ser feitas aí, que a gente não tem estatística, a gente não tem base estatística para definir. Quer dizer, vai ter que ser uma coisa da experimentação. Como é que vocês, finalmente, quer dizer, a gente vai ter que finalizar, mas eu estou perguntando isso para todo mundo opinar como vê. Dei só a minha opinião, tá? Sem nenhuma pretensão a mais. Quem vai falar? Yara, eu acho que isso é muito cultural também no Brasil, sabe? O sonho do brasileiro é para trabalhar, né? O trabalho é visto como um peso, né? Uma coisa negativa, assim. Dificilmente vai pegar alguém. Eu acho que tem que trabalhar nessa forma cultural, de gostar do trabalho e fazer as pessoas também gostarem. Tem empresa que é surreal a forma como trata os funcionários, sabe? Aquela época de indústria, de Henry Ford, de ser tudo especialista, a pessoa se especializar em apertar parafuso, tem que acabar, né? As pessoas têm que começar a amar o trabalho, a gostar de trabalhar, gostar de contribuir, e ao contrário, o sonho não é parar de trabalhar, né? O sonho é cada vez inovar, transformar o seu trabalho de uma forma que você seja útil o máximo possível na vida. Eu acho que, pegando um gancho do que você estava comentando, eu acho que é essa coisa cultural de gostar do trabalho, desejar o trabalho, ao invés de fazer de tudo para parar de trabalhar. Então, mesmo que as pessoas não queiram voltar a trabalhar presencialmente, né, que isso seja uma inovação, né, na verdade, para contribuir mais ainda, seja da forma como for. Né? Eu acho que tem essa cultura do macunaíma, do brasileiro preguiçoso, de que o calor faz as pessoas não querer trabalhar, isso é uma besteira, gente. O brasileiro trabalha muito, o brasileiro trabalha demais, o povo trabalhador no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. O brasileiro é um povo guerreiro, é um povo que não desiste, é o povo que mais tem criatividade, eu acho, no mundo, e eu já rodei um pouco nesse mundo, e não tem, o brasileiro, ele tem tudo para ser realmente um dos maiores países. O Brasil tem tudo para isso, porque o Brasil é um país acolhedor, a gente sabe acolher, só que a gente acredita nessa cultura de que trabalhar é ruim. Nossa, arrasou, a Kátia arrasou, ela fez um fecho maravilhoso. É isso aí, eu acho que a gente, além da inovação, a gente precisa criar cultura e fazer o que gosta, né? Não é trabalhar por obrigação só para ganhar o pão e levar o pão para casa. É trabalhar com prazer, trabalhar com satisfação, entregar o melhor do que pode e receber o melhor que pode, até porque a gente entrou efetivamente com essa pandemia no século XXI. Quem trabalha e estuda a respeito sabe disso. Dessa mudança aí é uma mudança que não tem volta. Então, ou a gente se aprimora, ou a gente passa a fazer o que faz, porque não vai dar para parar. Você não adianta querer aposentar e dar um fim, porque nem você vai suportar. Nem eu, nem você, nem ninguém. Vamos trabalhar para construir alguma coisa efetivamente, né? Que engenharia, de uma certa forma, é construção. Mas vamos construir em todas as áreas, vamos construir como seres humanos. Obrigada, Kátia, muito obrigada por esse fecho. Muito obrigada, Lília Varela, tá? Por ter aceito o convite de estar aqui representando as arquitetas, você e Beth Maia. Muito obrigada, Beth Maia, pela presença e participação. Muito obrigada, Carla, não só pela participação como engenheira de segurança do trabalho, mas também como pessoa. Acho que foi riquíssima essa experiência. A Fátima também é uma pessoa fantástica, né? Deu para ver que ela é uma mulher de uma força espetacular. E, nossa, gente, obrigada, adorei. A gente vai ter, vou só lembrar, que da manhã até sexta-feira a gente vai ter mais 4 lives. Amanhã basicamente na área de agronomia, tá? A gente vai ter 2 engenheiras agrônomas, uma agrimensora, uma arquiteta, enfim,
vamos amanhã falar sobre agronomia e agronegócio. Tá? Na quarta-feira, na área ambiental, tá? Basicamente. Na quinta-feira, a gente vai falar de perícias e... que é mais mesmo, hein? Acho que é saneamento. E na quarta-feira é petróleo. Quarta-feira é petróleo, não é meio ambiente, não. Na quinta é meio ambiente com perícias. E na sexta, a gente vai falar de ética e empreendedorismo. Todas as lives vão ser com pessoas muito normais, muito interessadas e grandes expoentes, e hoje com cargos em evidência. Por isso que é Mulheres em Evidência. A gente não está pretendendo ninguém, muito pelo contrário, foi muito difícil a gente definir apenas esse número de pessoas, mas a gente vai continuar. A gente vai continuar a partir da semana que vem, a gente vai trazer novos temas. Quem tiver ideia, por favor, passe ideia para a gente. Muito obrigada a quem está assistindo a gente, tá? Boa noite, gente. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. A luta continua, a gente tem muito a conquistar, falta muito. Já avançamos, não tem dúvida, mas falta muito. Muito obrigada. Muito obrigada, Paola, pela presença, pela participação, pela parceria. Amanhã a gente continua. Tá bom? Queria agradecer. Posso falar? Queria agradecer pela participação aí, porque aprendi muito com vocês. Yara. Pessoas novas. E daí foi muito bom para mim participar disso, né? E estamos aí, Yara, para a gente continuar aí com a BEA, né? Fazendo essas coisas, né? E realmente, como a Kátia falou, né? A gente, quando faz o que gosta, né? Trabalha com prazer, é muito melhor, né? A gente tem que realmente estar para ser útil à sociedade e não trabalhar, né? É necessário, mas a gente... O mais importante é... Então, Yara... Peraí, Beth, deixa ela acabar. Tá, obrigada, Lília. Fala, Beth. Pode falar, Beth. Eu só queria terminar falando o seguinte: vamos continuar lutando e acreditando em um futuro melhor, mais justo e feliz para todas as mulheres. Tá, e os homens e as crianças, né? Não, Obrigada, as Beth. crianças estão em casa no home office. Isso, obrigada, tá? Engenheira Fala, Yara. Carla. Um beijo. Obrigada. Engenheira Yara, parabéns pela iniciativa, o mérito da senhora, da BEA. E em nome do IBEC e do professor Paulo, gostaria de parabenizar a todas pelo dia de hoje e também pelo exemplar currículo profissional, enfim. E agradecer a oportunidade de apoiar também essa série de lives, né, da Semana da Mulher, que hoje, sem dúvida, a tecnologia aproxima cada vez mais as pessoas, né, ainda mais em tempos de pandemia, onde o isolamento social torna-se tão importante para a prevenção. E é bom ter esse canal da senhora, né, aqui no YouTube, aberto para discussão e acerca desses temas importantes, né, para a construção civil brasileira e principalmente para as pessoas envolvidas no setor. É bom vê-las bem e protegidas e esperamos em breve ter um encontro presencial, né, e seguro. Presencial, é verdade. Muito obrigada, até breve e boa noite. Obrigada, querida. Carla, quer dar o seu tchau? Eu queria agradecer, Yara, pelo convite primeiro. Estou bem feliz de estar aqui participando com vocês, né? Agradecer as outras meninas aqui que estão aqui com a gente também, são grandes profissionais. Nosso dia aí, Dia da Mulher Internacional. E que Dia da Mulher Internacional é todos os dias, não é só hoje, né? Hoje é só, digamos, mais comercial, né? É para a gente se juntar, a gente falar das nossas dificuldades que a gente passou, que a gente passa ainda, e que seja de inspiração para outras mulheres, né?
seguir a carreira e que sejam mais fortes e que, né, sigam o nosso modelo aí, que melhorem, inovem, né, venham para a engenharia. Eu acho que isso é o mais importante das nossas lives, né? Eu acho que da live que você vai fazer nessa semana aí, né, dentro das nossas especificidades, né? Então, é isso que eu deixo aqui, meu grande carinho e muito obrigada. Gente, muito obrigada a todas vocês. Eu queria sem falar clichê, mas a gente não pode largar a mão uma da outra, né? A gente tem que se apoiar, as nossas profissões são complementares e é muito importante a gente, inclusive, divulgar, como a Fátima falou, a engenharia e voltar, a engenharia voltar a ser o que ela é, porque a engenharia da área, eu estou falando na área tecnológica como um todo, a gente perdeu muito espaço. E a gente perdeu muito espaço para essa Constituição Cidadã de 1988, eu comecei a trabalhar antes. Ali foi a partir dali que a gente começou a perder espaço. Mas a gente deixou. Nós temos responsabilidade. Eu acho que a gente tem que ir. A união vai nos fortalecer de novo. Eu acredito nisso mesmo. Muito obrigada. Boa noite a todas. Pode ser, Paola. Muito obrigada, tá, gente? Tchau, valeu. Tchau. Até amanhã. Tchau, obrigada.